Hoje a gente não vai ter a vinhetinha e a gente vai terminar a nossa série e já lançar a série do próximo mês. Ao longo de todo esse mês, a primeira série da nossa comunidade, eu me lembro de ter iniciado esse tempo de reflexão pontuando uma característica do nosso tempo, na verdade um diagnóstico dos nossos dias, da nossa sociedade, que muitas vezes na correria, né, do nosso dia a dia, a gente nem percebe que a gente está, se pudesse, já viu aqueles desenhos que ficam com um palmo de língua para fora, assim? Ia estar todo mundo assim. Só que a gente não percebe que está assim. E na verdade a gente vai perceber que está todo mundo sem fôlego quando falta mesmo. Aí estafa, né? Então a gente corre esse risco de estar vivendo aí no automático e todo mundo sem fôlego. E a gente pontuou alguns momentos ou etapas da nossa vida que pode servir como esse sugador, né? Como essas realidades que esgotam a nossa vida e nos faz viver sem fôlego. Por exemplo, o nosso passado, quando nós olhamos para trás, pode ser que algumas realidades do nosso passado, ao virem à tona, faz a gente perder o fôlego. Nós vimos que no presente, muitas vezes, para viver agora, o que falta para a gente é força, né? Não é motivação, é força, não tem força. E para o futuro, muitas vezes, nos falta sonhos. E o Evangelho responde a essas questões, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, mostrando que na cruz, Jesus, quando ele dá o último suspiro, o seu último fôlego, ele traz o seu último fôlego para dizer, está consumado. E é nessa fala de Jesus, na consumação, na obra consumada de Jesus, que nós podemos olhar para trás e ver que está tudo em paz. Não importa o que aconteceu, o que fizeram, o que eu fiz. Se eu olhar mais para trás, eu vou ver Jesus na cruz dizendo, está consumado. E quando nós vivemos a nossa vida a partir da obra consumada de Jesus, nosso passado não precisa mais nos roubar o fôlego, porque está consumado. Nós vivemos a partir disso. Mas nós vimos também que a força que muitas vezes nós precisamos para agora, para viver os nossos dias, o presente, também vem de Jesus. Lembra? Paulo, preso, diz que ele poderia qualquer coisa, porque ele tinha uma fonte de força. É interessante porque Paulo deixa claro para nós que a força tem uma fonte, é uma pessoa. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente vive muitas vezes buscando coisas para nos fortalecer, mas a Bíblia não fala, tudo posso naquilo que me fortalece. Não é a minha saúde, não é meu dinheiro, não é minha família, não é o que eu tenho, meus recursos, não. Tudo isso, em algum momento, vai falhar a força. Então, nós podemos passar por qualquer circunstância, qualquer situação em Jesus, porque Ele nos fortalece. E nós vimos semana passada que os sonhos que muitas vezes nos faltam com relação ao futuro também vêm a partir da nossa vida no reino de Deus. Porque nós deixamos de ser o centro, nós não somos mais centrais na história, mas nós fazemos parte de uma história que extrapola a nós mesmos, e é essa história que nos traz sonhos, viver uma vida pelos propósitos do reino de Deus. E eu me lembro que na semana passada eu falei com vocês, fechando essa ideia cronológica, passado, presente e futuro, de que quando nós olhamos para o texto bíblico, principalmente no Novo Testamento grego, nós encontramos duas palavras que se referem a tempo. Falei isso, né? Vocês lembram quais são as palavras? Muito bem, vocês são fera. Cronos e Kairos. Porque se a gente for parar para pensar assim, bom, falamos de presente, passado e futuro. Falta o quê? O que falta? A vida não é isso? A vida não está envolta a essa realidade? A vida não é, eu diria, essa cápsula, ou está nessa cápsula cronológica de presente, passado e futuro? A ciência vai mostrar isso assim. Não é? Mas, quando nós passamos a viver a nossa vida diariamente,
A percepção que eu tenho, muitas vezes, é que apesar da gente compreender e entender a vida dentro dessa dimensão cronológica, de passado, presente e futuro, no fundo, no nosso coração, a gente quer a eternidade. A gente quer essa ideia de eternidade. Como? Por exemplo, uma fotografia nada mais é do que o desejo de eternizar algo. Eternizar um momento. Quando a gente faz uma viagem e a gente fotografa aquele lugar, o que a gente está querendo com isso? A gente está querendo extrapolar a esfera cronológica. A gente está querendo a qualquer momento poder voltar naquele momento. E aí quando eu olho a foto, até as sensações vêm. Até aquilo que eu vivi. Dependendo se você tira foto, né, de um prato de comida, né? Eu adoro cozinhar, eu gosto desses negócios. Meu hobby é cozinhar. Então, quero ter a oportunidade de cozinhar para todos vocês. E eu tenho lá fotos, né? Às vezes eu olho uma foto daquele prato, eu lembro até do cheiro dele. Parece que eu sinto o sabor, né? O que é isso, gente? Esse é o desejo que nós temos de eternizar as coisas. Na verdade, mesmo sabendo que a vida tem a ver com essa questão cronológica, nós temos o anseio pela eternidade. Nós queremos eternizar as coisas. Talvez você ouça isso e pense assim, isso é muito religioso. Não, isso está em todo mundo. Não sei se você conhece o Leandro Carnal. Leandro Carnal não é filósofo, ele é um historiador, mas ele enfim, participa de rodas de filosofia, de falar sobre, escrever sobre. Eu gosto de muita coisa do que ele fala. Eu acho que ele tem uma leitura interessante, às vezes, de realidades da vida, assim como o Cortella, o Pondé, enfim, outras pessoas que estão colaborando aí nesse meio. E eu li uma frase do Carnal há um tempo atrás, que eu me lembrei dela, preparando a reflexão de hoje, porque ele diz assim: o anseio pelo rejuvenescimento não é sobre ter medo de envelhecer, é sobre ter medo de não ser eterno. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que todo o nosso anseio pelo rejuvenescimento, né, os anos estão chegando, mas eu não quero mostrar que os anos estão chegando, né? Aí tem de tudo, né? Ele diz assim: bom, na verdade isso não é um medo pelo envelhecimento, é um medo por não ser eterno. É o medo de saber que o tempo está passando e a gente não queria que ele passasse. A gente queria eternizar. A gente sabe que dentro desse aspecto cronológico, tempo passar significa que logo algumas coisas vão deixar de existir. E a gente não quer isso. E ele está certo. Ele está certo, sabendo ele ou não, está simplesmente constatando algo que está relacionado à criação de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, a gente lê assim: ele ali está se referindo a Deus, colocou um senso de eternidade, olha que interessante essa expressão, um senso de eternidade no coração humano. Deus, quando criou a humanidade, colocou na humanidade eternidade. Eternidade. No coração, está no DNA do ser humano. Sabe por que nós temos dificuldade com a cronologia? Porque nós nascemos para ser eternos. Por isso que todo ser humano tem dificuldade com o cronos, em saber que o tempo está passando, em saber que em alguma hora esse tempo aqui vai acabar. Isso tem a ver com o DNA do ser humano. Porque, na verdade, Deus não criou o ser humano para acabar. Deus criou o ser humano para ser eterno. Então, por isso que nós queremos eternizar as coisas, nós queremos viver isso assim. Essa realidade que a gente vive sabendo que em algum momento, por exemplo, dentro da cronologia existe morte, tira o nosso fôlego. Por quê? Porque nós não queremos isso. Porque nós nascemos para a eternidade. E eu falei semana passada, vou repetir, eternidade não tem a ver com futuro inacabado, eternidade não tem a ver com finitude, eternidade tem a ver com fora do tempo.
Isso é eternidade. Não sabe onde começou, não sabe onde termina. Por quê? Porque não está preso a essa cápsula cronológica. E nós nascemos nesse contexto, isso está em nós. Não era para ser assim, não era para existir morte. E aí Jesus, ele vem, o Deus encarnado, Filho do Deus vivo, ele se encarna dentro da cronologia, dentro da história, tanto que Jesus nasceu bebezinho, ele cresceu. Às vezes a gente tem uma ideia romantizada de Jesus, que isso não tem a ver com o que é de fato Jesus. Okay? Tanto é que nós temos pouquíssimos relatos da infância de Jesus. Mas ele cresceu como uma criança. Ele se inseriu no Cronos. E num determinado momento da vida dele, no momento traçado na eternidade, para ele se revelar sendo quem ele é, as palavras de Jesus têm a ver com o que está narrado para a gente no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Essas são as primeiras palavras de Jesus. Jesus ele vai ser batizado. Para quê? Por que Jesus vai ser batizado? Não é porque ele tem pecado, mas porque ele precisa passar por toda a perspectiva da humanidade. Então Jesus é batizado. Depois de ser batizado, Jesus vai para o deserto, pelo Espírito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu projeto sempre os textos bíblicos, tá bom, gente? Mas se você tiver uma Bíblia, seja no celular e tal, é muito legal se você sempre abrir, para você ver se eu estou falando alguma mentira, tá bom? Então, você vai ver que antes disso aí, Jesus ele vai ser batizado, ele vai para o deserto, ele é tentado pelo diabo no deserto, e aí depois que ele volta disso tudo, ele começa o que algumas pessoas gostam de falar do ministério de Jesus propriamente dito, e essas são as primeiras palavras de Jesus. Jesus chega falando assim: enfim chegou o tempo prometido. Proclamava ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo duas coisas, dois movimentos aqui. Jesus está trazendo um anúncio e fazendo um convite. É isso que Jesus está fazendo. Ele está anunciando algo e fazendo um convite. Eu quero começar a falar com vocês a respeito do anúncio que Jesus está fazendo. E o anúncio de Jesus consiste em dizer que o tempo prometido, que tempo prometido é esse? A eternidade chegou. E quando ele diz que chegou, ele está dizendo que chegou no Cronos. Jesus está falando assim: nós estamos vivendo no Cronos, ou seja, passado, presente, futuro, mas eu trago a eternidade. E no texto original, no texto grego, quando a gente lê ali tempo prometido, a palavra que aparece ali não é Cronos, é Kairos. Ou seja, Jesus está falando: eu invadi o tempo, trazendo a eternidade. O reino de Deus se aproximou, está próximo, chegou. Isso aqui que Jesus está fazendo é, na verdade, cumprir uma série de profecias a respeito dele que no Antigo Testamento a gente encontra, falando que o Messias traria o reino. Existe uma confusão na mente das pessoas que ouvem Jesus nesse contexto. Por quê? Porque as pessoas, os judeus de Israel, eles estavam esperando um reino político. Um reino que iria tirá-los da opressão de Roma, dos romanos. Okay? Um reino que ia vencer na espada. Mas Jesus não está falando desse reino. Jesus está falando do reino que foi, eu vou usar a expressão perdido, ok? Lá em Gênesis 3. Perdido por nós, pela humanidade. Em Gênesis 3, a humanidade deixou de desfrutar do reino de Deus. Gênesis 1 e 2 vai mostrar para a gente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1 e 2 vai mostrar o relato da criação. O relato da criação fora dessa perspectiva cronológica e ausente de pecado, ausente de qualquer coisa que pudesse
distorcer aquilo que foi criado por Deus. Esse é o reino de Deus. Esse é o lugar da habitação de Deus, onde não há caos, onde não há tragédia, onde tudo é perfeito. E foi isso que Deus criou. Só que em Gênesis 3, nós temos o relato da queda, que consiste em o ser humano, homem e mulher, dizer para Deus: ok, nós somos criados pelo Senhor, mas daqui para frente a gente dá conta. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre autonomia. A mesma tentação de Gênesis 3 consiste na tentação minha e sua hoje. Autonomia. Okay? Mas o que acontece naquele contexto é que a partir disso, nós vivemos realidades que não fazem parte do reino de Deus. No reino de Deus não há doença. No reino de Deus não há guerra. No reino de Deus não há discórdia. No reino de Deus não há atrito. No reino de Deus tudo é bom. E aí Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou. E ele está falando, a eternidade, aquilo que está na eternidade, chegou. O que isso significa? Significa que a presença de Deus, perdida na desobediência da humanidade, em Gênesis 3, agora está ativa novamente, em Jesus. Aquilo que existia no início de tudo, um reino bom, chegou com Jesus. A parte mais importante desse anúncio que eu quero que a gente compreenda nessa noite, e que infelizmente vai na contramão do que muitas vezes é ensinado na espiritualidade contemporânea, até mesmo a cristã, que ventila uma ideia de espiritualidade escapista com relação a você estar no reino de Deus. Ou seja, se você começar a seguir Jesus, então nada mais vai acontecer com você. Se você fizer isso ou aquilo, você vai ter de tudo. Você nunca mais vai ter desemprego, você nunca mais vai ter problema financeiro, você nunca mais vai sofrer com violência, nunca mais vai acontecer nada disso com você. Deixa eu falar algo para vocês. Se você tem escutado isso até hoje você precisa ouvir. Isso é mentira. Porque Jesus não está falando assim: eu estou tirando vocês do Cronos. Jesus está falando assim: eu estou trazendo a eternidade para dentro do Cronos. Sabe o que significa? Jesus está dizendo assim: no reino de Deus que eu estou trazendo agora, mesmo que vocês vivam num mundo mau, num mundo onde existe violência, num mundo onde existe discórdia, num mundo onde existe injustiça, vocês vão poder passar por qualquer coisa vivendo no meu reino. Ele não está dizendo, vocês não vão passar por nada disso. Não, ele está dizendo, vocês vão dar conta de passar por qualquer coisa no reino de Deus. Isso é muito diferente. Porque nós temos hoje uma onda de espiritualidade, e aí extrapolando a perspectiva cristã, que continua sendo cada vez mais uma ideia utópica de escapismo. Então a ideia é, vai para um lugar deserto, fica lá só orando, meditando tal, e que nada vai acontecer com você. Mentira! Você vai continuar tendo aqui dentro um monte de desejo que você não gostaria de ter, um monte de coisas que na verdade te corrói, distorce, te faz mal. Isso a religião não fala. Mas é assim que Jesus vem. Essa é a boa notícia. Jesus vem falando assim: está vendo essa bagunça toda que vocês estão vivendo? Então, eu estou trazendo o reino de Deus para o meio dessa bagunça. É isso que Jesus está falando. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou trazendo o reino do meu Pai para dentro da sua casa, independente da bagunça que esteja a sua casa. Eu estou trazendo o reino, o evangelho, o reino de um bom Pai, para esse momento da sua vida, onde está tudo bagunçado. Então, esse momento, eu estou trazendo o reino de Deus para ele. Isso é uma notícia verdadeira. Isso é algo bom. Independente de como esteja o seu momento, Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou. Eu trouxe o reino de Deus. Sabe o que isso significa na prática? Que mesmo vivendo em dias
onde o egoísmo é algo real no nosso dia a dia, no reino de Deus não há egoísmo, eu não preciso mais ser egoísta. Os nossos dias são dias de individualismo, então no reino de Deus não há individualismo, você não precisa mais viver assim. Os nossos dias são cada vez mais turbulentos, ansiosos, então no reino de Deus não há ansiedade, você não precisa viver assim. Está vendo como isso é lindo? Jesus está falando, eu estou vendo a bagunça que é o Cronos, então eu estou trazendo a eternidade para agora, para vocês. Sabe por que é importante a gente entender isso aqui, gente? Porque isso aqui faz um monte de gente viver uma bagunça com relação ao cristianismo. Tem um monte de gente que não vê sentido em ser alcançado por Jesus e continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo hoje. Porque as pessoas acham que o Evangelho nos alcança e aponta para o futuro. Não, eu estou salvo. Eu estou salvo, eu vou para o céu. Tudo bem, mas você não está vivendo no céu. Aí chega amanhã, acontece alguma coisa, a gente recebe uma notícia ruim, aí não faz sentido isso que a gente está ouvindo. Aí o que a gente quer? Senhor, por que o Senhor não me salvou e me leva para o céu? Sabe por que Ele não fez isso? Porque quando Jesus veio, Ele trouxe o céu. É isso que Jesus está falando. O reino de Deus chegou. E aqui, gente, as pessoas tentam, assim, falar um monte de coisa sobre, mas o reino já chegou e ainda não chegou, o reino já, ainda não. Deixa eu explicar para vocês um negócio. Jesus não falou que Ele trouxe 80% do reino. Ele falou, o reino de Deus chegou. O que ainda não chegou? Ainda não chegou o tempo em que esse reino é absoluto. O que eu estou querendo dizer é que as realidades do reino de Deus que vieram com Jesus, totalmente com Jesus, ainda nos nossos dias sofre resistência. Existem 3 realidades que resistem a esse reino de Deus que chegou. Antes de eu ocupar o diabo e o sistema, eu vou falar da carne. A nossa carne é resistente ao reino de Deus. A nossa carne. Sabe, a minha carne. Tem muita coisa do reino de Deus que quando se depara com a minha carne, sofre resistência. Aí nós temos também o diabo, Satanás, ainda existe. Ele é real, ok? Ele é mau. E ele ainda tem poder. Ele tem poder. Não mais do que Jesus, o Evangelho. Mas ele ainda continua agindo com maldade. E o próprio sistema é mau. A Bíblia diz que o mundo, e aí está falando desse mundo cronológico, jaz do maligno. Então essas 3 realidades ainda elas são reais. O reino de Deus chegou, mas essas realidades resistem ao reino. Quando Jesus voltar novamente, o que ele vai fazer? Ele não vai trazer um pouco mais do reino. O que ele vai fazer é colocar um ponto final nessas realidades de resistência. Por isso que com relação à carne, o que a Bíblia diz é, aquele que começou a boa obra, vai terminá-la. Ou seja, o que está acontecendo na nossa carne é, Jesus está me moldando a imagem e semelhança dele, e por ele, pela graça dele, pela ação dele, um dia eu serei 100% como ele. Quando Jesus voltar, Satanás não tem mais vez, acabou. E o mundo vai ser renovado. Entenderam agora? Então quando você ouvir falar, o reino de Deus chegou já e ainda não. Ele já chegou totalmente, mas ainda não é absoluto. Mas nós já usufruímos desse reino. É isso que Jesus está falando. Eu quero viver assim. Quem não quer viver assim? Ausente de ansiedade, podendo resolver as coisas porque está no reino de Deus. Por isso, concomitante a um anúncio, Jesus faz um convite. O convite de Jesus é, venham fazer parte desse reino. E o convite de Jesus é baseado em 2 imperativos, né? Ou seja, 2 ordens, como se fossem 2 pré-requisitos. Para você estar no reino, existem 2 posturas daqueles que querem viver nesse reino. Eu trouxe o reino, eu trouxe a eternidade. Ela é palpável hoje, ela é possível hoje. Mas para ser parte disso, existem 2 posturas
que nós precisamos ter, dois imperativos, duas ordens de Jesus. Mas antes de falar sobre os imperativos, eu quero falar sobre essa expressão boas novas, que pode ser também trocada por boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Essa é a tradução literal, boas novas. A questão é, que boa notícia é essa? É importantíssimo isso aqui, gente. Que boa notícia é essa, Evangelho? E aí, para a gente entender, ou para a gente classificar algo como bom, é porque existe algo que não é bom. Então, para a gente dizer que uma notícia é boa, é porque tem uma notícia que não é boa. Eu quero começar pela notícia que não é boa, para então fazer sentido a boa notícia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ouve esse negócio de salvação em Jesus e não entende o que isso significa. Boa notícia e não entende o que isso significa. Por quê? Porque não ouviu a má notícia. E a má notícia é que lembra a história de que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas e que o ser humano decidiu pela autonomia? Então, essa foi a atitude mais ignorante e burra da humanidade. Porque isso trouxe caos. A má notícia é, isso é para ser eterno, e isso é para ser eternamente distante ou totalmente separado de Deus. Então a gente olha para o mundo hoje e a gente fala assim, cara, tudo parece estar piorando, tudo difícil. Então, Deus está agindo nisso. Imagina tudo isso sem Deus. Essa é a realidade que eu e você merecíamos. Porque Deus, quando o ser humano decidiu pela autonomia, ele não deixou de ser Deus. Agora, nós deixamos de ser humanos. Porque muitas das coisas que a gente vive não é da humanidade que Jesus criou. Não é. E isso era para ser eterno. Morte, separação, caos, tragédia. Eternamente. Essa é uma péssima notícia. Pior ainda é, a gente faz a pergunta assim, tudo bem, e o que eu faço para voltar? Porque quando a gente faz alguma burrada, é bom a gente saber que dá para consertar, não é? E aí, diante dessa, ok, eu desobedeci a Deus, eu decidi viver de forma autônoma, e como que eu faço para voltar? A má notícia é, não tem nada que você possa fazer para voltar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, ela fala assim, todos pecaram, ou seja, todos romperam com Deus, e igualmente estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, esse texto está dizendo assim, todos pecaram e estão longe do padrão de Deus. Aí a gente fala, como é que dá para voltar ao padrão de Deus? Não dá. Por quê? Simples, porque o padrão de Deus é perfeição. Deus é perfeito. Sabe, tem um monte de gente que acha que não precisa de Jesus porque são boas pessoas. Aí fala assim, eu sou um bom marido, eu pago minhas contas em dia, eu faço bem para as pessoas. A pergunta é, você é perfeito? Ah não, mas eu faço tal coisa. Tá bom, se Deus chegar agora e falar assim, me dá seu currículo, Ele vai encontrar em algum momento, algum pensamento ruim, algum pensamento de maldade. Em algum momento Ele vai encontrar assim, você quis o mal de alguém, em algum momento. Ou dá para você falar assim, não, eu sou perfeito. Não dá para falar. Não dá para falar. Do que é que a gente precisa? Aí faz sentido, de um Salvador. A gente precisa de alguém perfeito, que se coloque diante de Deus e diga, tá vendo a bagunça de todos eles? Então, eu dou a minha perfeição em favor deles, para representar quem eles são diante de quem o Senhor é. Por isso, em Efésios no capítulo 2, 4 e 5, o texto diz assim, Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto,
que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, e aí eu quero destacar isso, mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E aí, o que um morto pode fazer? Nada. Na verdade, o morto não pode fazer nada, está morto. Então, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê morte. Não dá para fazer nada. Então, está vendo? Não faz sentido você tentar alcançar o favor de Deus, alcançar as bênçãos de Deus, fazer por merecer Deus te amar. Não faz sentido. Por quê? Porque você está morto. Um morto não pode fazer nada. Aí agora faz sentido eu ouvir isso e falar assim, que boa notícia. Que boa notícia Jesus veio trazendo. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. O Evangelho é, você estava morto, você não pode fazer nada, você não pode oferecer nada, o que você merece é caos eterno, mas Deus te amou tanto, que aí Ele pegou Jesus, que viveu como um ser humano 100% perfeito, e um dia na cruz, morreu por você. Por que Jesus teve que morrer? Porque o salário do pecado, qual que é? É a morte. Então por isso Jesus teve que morrer. Não tinha como ser outro jeito? Não. O preço do pecado é morte. Por isso que Jesus morreu. E não adiantava ser a minha morte e a sua morte. Por isso que é a morte de um perfeito. E agora Ele nos representa. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Eu quero te levar para o relato da criação em Gênesis 2, para você entender o impacto dessa boa notícia. De onde que eu e você tiramos vida? Veja, Gênesis 2:7, o texto diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Então veja, quem é que traz vida? Deus, Ele tem vida. Deus é um ser vivo. Ele forma o ser humano e Ele sopra a vida que está nele para que o ser humano viva. E aí, logo após isso, a gente tem um relato da queda, e eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu disse que eu iria voltar aqui. Quando Satanás engana o ser humano, ele engana com uma proposta: autonomia. Autonomia. Autonomia significa viver por conta própria. Eu fiz questão de tirar exatamente o significado da palavra autonomia do dicionário simples, é aptidão ou competência para gerir sua própria vida. Autonomia. Valendo-se dos seus próprios meios, vontades e princípios. Isso é autonomia. Satanás chega para o homem e para a mulher e diz: ei, Deus criou vocês. Por que vocês não vivem de forma autônoma? Para que vocês precisam de Deus? E sabe, essa continua sendo a tentação diária, para mim e para você. Deus, para que Deus? Você tem tudo. Você tem seus recursos, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem oportunidades, você tem uma família, você tem isso, tem aquilo. Por que você precisa de Deus? Viva de forma autônoma. Você tem aptidão para isso. A questão é que o passo seguinte a isso sempre é morte, sempre é caos. E aí por isso que Jesus precisou dar a vida dele, perder o fôlego de vida dele para trazer um fôlego de vida novo para mim e para você. É interessante porque a última fala de Jesus na cruz, Lucas 23, capítulo 46, é: então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o seu último suspiro. Agora é interessante um Deus que sopra vida, agora perder vida. Parou para pensar nisso? O mesmo Deus de Gênesis 2, que sopra a vida, na cruz ele perde a vida. Para que eu e você recebêssemos vida.
Esse é o amor de Deus, essa é a graça de Deus por mim e por você. E Jesus vem anunciando essa boa notícia, então, de que o reino chegou, e fazendo esse convite. Esse convite que, como eu disse, traz dois imperativos. O primeiro imperativo é: arrependam-se. Arrependam-se. O reino de Deus chegou, um anúncio. E agora ele faz um convite. E o convite começa com uma ordem: arrependam-se. E o que significa se arrepender? Literalmente a palavra, essa palavra que nós lemos por arrepender, no texto original tem o significado de mudar de direção. Mudar de direção significa assim: a gente está dirigindo numa direção e eu me arrependo de estar indo naquela direção, eu vou pegar o primeiro retorno que tiver para eu voltar. Já aconteceu isso com você? Eu acho que eu estou indo para o lugar errado, e a gente descobre que de fato a gente está indo para o lugar errado e eu preciso achar um retorno, um ponto de retorno. Então Jesus está falando: eu sou esse ponto de retorno. Vocês estão seguindo a vida de vocês de forma autônoma. Seguir a vida de vocês de forma autônoma vai levar vocês para o caos. Arrependam-se disso. O que Jesus está dizendo aqui é: pegue o ponto de retorno para voltar a viver a vida de vocês sendo governadas por Deus. Porque foi assim que Deus criou vocês para viver. Deus criou você e a mim, e através do Evangelho nós somos comunicados de que Ele quer trazer de volta para a minha casa e para a sua casa, para a sua vida, para a minha vida, o reino dEle, o governo dEle. E é um bom governo. Porque Ele é um rei. Ele é um rei. Jesus vem anunciando um reino. Ele é um rei que não nos chama de servos. Ele é um rei que nos chama de filhos. Ele é um rei que nos chama de amigos. Jesus, em João 15, ele vira para os discípulos dele e fala assim: ei, eu não chamo vocês de servos, de amigos. Esse é o reino de Deus. O reino da autonomia é o reino do mal, de Satanás. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto a humanidade quiser viver a vida dela achando que dá para ser autônoma, na verdade ela está sendo governada pela rebelião. Ser governado pela rebelião é caos, é tragédia. Se você deixar a sua família ser governada pela rebelião, o final é caos, é trágico. Jesus está dizendo: abra mão da rebelião, arrependa-se disso, toma o caminho de volta. Mas a gente tem um segundo imperativo. O segundo imperativo é: creia nas boas novas. Creia nas boas novas. E aqui tem uma pegadinha. Aqui tem uma pegadinha. Sabe por quê? Porque muito provavelmente, se a gente conversar com a maioria das pessoas da cidade de Vila Velha, elas vão falar: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Na verdade, se nós olharmos para o Brasil, nós temos uma grande massa da população que vai dizer: eu creio em Jesus. E se eu disser para você que o diabo também crê em Jesus, o que você vai falar? Você vai acreditar em mim ou não? Não precisa acreditar em mim, mas acredita na Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 19 a 20 diz assim: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem. E pior, tremem diante disso. Tremem diante disso. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Por quê? Qual é a diferença da fé, numa perspectiva dessa que nos coloca no reino de Deus, para a fé dos demônios? É porque Jesus não está falando de você acreditar ou não que Ele existe. Sabe, esse negócio, Jesus ele não se sente ofendido com os ateus. Muitos cristãos querem brigar com os ateus. Sabe o que Jesus faz com os ateus? Ama. Por quê? Porque Jesus não deixa de ser quem Ele é. Jesus ele não tem problema de autoestima. Ele é Deus. Ele ama. Todos.
Por isso que o texto vai dizer assim: ok, você diz que existe um único Deus? Muito bem. Até os demônios acreditam nisso. E mais, tremem. Porque Jesus está falando ali em Marcos 1 de uma fé submissa. Isso os demônios não podem fazer. Uma fé que nos coloca em submissão. Então, olha só, gente. Você falar assim: não, eu creio em Jesus, não muda muita coisa, não. Agora, você falar assim: eu creio em Jesus, olha para a minha vida, e o que eu vejo eu vivo a minha vida submisso a Jesus. Tudo que eu faço no governo de Jesus, é um reino. Eu submeto a minha família a Jesus. Eu submeto as minhas decisões a Jesus. Eu submeto as minhas tomadas de decisões a Jesus. E presta atenção, eu não estou falando aqui de uma postura religiosa, ok? De, eu não saio de casa sem orar. Não estou falando disso. Ótimo, se você ora antes de sair de casa, continue fazendo. Não estou falando para você não fazer isso, ok? Eu só estou dizendo que não adianta você sair de casa, orar e da porta para fora, você tomar as decisões com base naquilo que você acha que está certo. A gente fica escandalizado comigo porque eu falo assim: pastor, você acredita em gente que cai no espírito? Eu acredito, mas eu prefiro andar no espírito. Pegou? Porque muitas vezes nós estamos envoltos às nossas posturas religiosas, que sacraliza momentos, dias. Não, domingo. Domingo eu sou santo. Já viu a história da filha que falou para o pai assim: pai, eu queria viver na igreja. Por quê? Porque, pai, lá na igreja você é uma outra pessoa. Quando você chega em casa, você é uma outra pessoa. Sabe, isso não é uma fé submissa. Fé submissa não tem a ver com você colocar na sua agenda que domingo é de vir a ser amor às 6 horas da tarde. Isso não é uma fé submissa. Fé submissa é você falar assim: Jesus, eu creio no reino do Senhor. Eu creio que o Senhor trouxe a eternidade para agora. Eu creio que o Senhor quer invadir os meus dias. Está difícil, está cheio de problemas, mas o Senhor quer trazer as realidades do reino para agora. Eu creio, Deus, e por isso eu estou aqui. Eu vou submeter toda a minha vida ao Senhor, em te conhecer mais, em me relacionar com o Senhor. Eu quero saber, Deus, o Senhor está falando que não é para ser desse jeito. E se eu estou falando desse jeito, Senhor, por obediência ao Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando que é. E preste atenção, Ele te convidou quando nós estávamos mortos. Então eu não estou dizendo que é para você fazer para ser aceito. Estou dizendo que é porque você foi aceito, agora você pode fazer. Porque Jesus te aceitou, Jesus invadiu o seu cronos, bagunçado do jeito que ele está, te deu graça. Ele está falando: ei, então, duas posturas: arrependa-se. O que significa isso? Não continue vivendo a sua vida de forma autônoma. Arrependa-se e creia. Ou seja, se submeta a mim. Se submeta a mim. Essa é a boa notícia. O convite final dessa série para mim e para você é: Jesus tem um fôlego novo. Jesus não tem um fôlego que tem a ver com o passado, que tem a ver com o presente, que tem a ver com o futuro. Jesus tem um fôlego novo. Um fôlego que está fora do tempo. Okay? Um fôlego de eternidade que Jesus trouxe para as nossas vidas. Esse fôlego que nos coloca agora no reino dele. Eu vivo no reino dele. Gente, o que a gente está fazendo aqui é tão santo. No reino de Deus, o que a gente está fazendo aqui é tão santo quanto o momento de lazer que você tem na praia com a sua família. Te escandalizei não, né? Tão santo quanto. O que você está fazendo aqui hoje é tão santo quanto amanhã você vai sair para trabalhar no reino de Deus, e isso é santo. É isso. Da mesma maneira que você se relaciona aqui com as pessoas, quando você estiver relacionando com alguém que não tem a ver com nada disso aqui, mas você é
alguém que está no reino de Deus, então isso te coloca em posição de santidade. Não adianta, tu não vai ficar maluca comigo aqui, porque eu não vou continuar com práticas do Antigo Testamento na Nova Aliança. Isso aqui que a gente está fazendo aqui faz com que esse auditório seja santo. Por quê? Porque Jesus traz de volta a eternidade para o Cronos. Até Jesus isso era muito diferente. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Precisava de alguém que as representasse, precisava de um sacrifício que pudesse colocar por terra um ano inteiro de separação de pecado. E isso se repetia, mas em Jesus isso acabou. Por isso que Jesus vai dizer que na cruz, os evangelhos vão dizer que na cruz o véu foi rasgado de cima e embaixo. Por que de cima e embaixo? Por que não de baixo para cima? Porque nada que a gente faça seria capaz de trazer de volta o ambiente do reino de Deus. Mas o que ele fez, traz de volta. Sabe, a gente tem que parar de tentar misturar suor no sangue de Jesus. A gente vive tentando se esforçar para estar na presença de Deus. É isso que a religião comunica. Mas isso é tentar misturar suor no que foi comprado com sangue. E esse é o convite de Jesus, esse é o fôlego novo de Jesus. Para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. De segunda a segunda a gente viver no reino de Deus. Isso é bom. Sabe como Jesus, certa vez ele ensinou, e eu quero terminar aqui, os discípulos uma oração. Aí sabe o que a gente fez com essa oração? A gente transformou ela em vãs repetições. A oração do Pai Nosso. A gente ora a oração do Pai Nosso e a gente nem sabe mais o que a gente está falando. Mas numa parte da oração de Jesus, que ele nos ensina, é essa aí que está em Mateus 6,10. Vocês precisam orar assim: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. A pergunta é: como é a vontade de Deus no céu? Responda: como é a vontade de Deus no céu? Ela sofre resistência? Óbvio que não. Jesus está falando, essa precisa ser a oração dos discípulos. Por quê? Porque vocês entenderam que a eternidade chegou. Então agora vocês vão poder orar: Senhor, assim como a sua vontade é no céu, que ela seja na terra. Assim como é a sua vontade no céu com relação a relacionamentos, com relação à ganância, egoísmo, com relação à ira que às vezes eu sinto aqui na terra, assim como é a sua vontade no céu, que ela seja aqui na terra. É assim. Essa é a vida do reino. Esse é o fôlego novo. E aí eu quero deixar duas perguntinhas para a gente. Primeiro, o Evangelho é a boa notícia sobre o reino de Deus. Viver nesse reino requer abrirmos mão da nossa independência, da nossa autonomia, seguida de uma postura de fé submissa ao seu governo. Você já fez isso? Você já fez isso? Você já falou para Jesus assim: Senhor, teu reino chegou, eu abro mão da minha autonomia, a partir de hoje eu não quero mais fazer nada de forma autônoma, independente. E eu quero, Jesus, eu creio. Crer em Jesus significa concordar com Jesus. Okay? Crer não tem a ver com tamanho, não tem a ver com proporção, tem a ver com objeto. Ou você crê em Jesus, ou você crê nas suas próprias forças. E por fim, fé é um movimento. Fé é uma ação e não uma ideia. Não adianta de falar eu creio. Fé é um movimento. Jesus nos convida a andarmos com Ele para que aprendamos a viver a vida com Ele. É tão simples, gente.
Jesus fez e o que deve ser vivido a partir de Jesus é tão simples, mas tão simples, que a gente até duvida. Que a gente vive querendo fazer o negócio ficar mais complicado, que é tão simples. Consiste em: vem andar comigo, e à medida que você anda comigo, você vai ficar parecido comigo. É assim que Jesus fez. E eu e você estamos vivendo na era do Espírito. Renda-se ao meu governo, a vida que eu vivi vai viver em vocês. E vocês vão ficar parecidos comigo. É assim. Você está disposto ou disposta a isso, a colocar a sua fé em ação? Assim, colocar a fé em ação não significa que você tentar ser melhor. Não. Colocar a sua fé em ação significa você submeter a sua vida a Jesus. Está disposto a isso? Está disposta a isso? Um segredo. É a melhor vida que você pode viver. É a melhor vida que você pode viver. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse mês onde nós vimos que existe vida, Deus. Existe vida. A gente não precisa viver uma vida de esgotamento. Existe vida para o nosso passado, para o presente, para o futuro, mas tudo isso não numa perspectiva apenas de cronos, desse tempo aqui, mas de eternidade. E eu quero pedir, Jesus, por cada um, cada pessoa, cada homem, cada mulher que esteve presente ao longo de todo esse mês ouvindo isso. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha com aquilo que só o Senhor faz, convencer o nosso coração e a nossa mente de que essa é a vida que o Senhor quer que a gente viva. Desfrutar disso, Deus, de forma real, convicta. Um fôlego novo de vida, Deus. Um fôlego novo. Todo dia, um fôlego novo. Vivendo no Teu reino agora. Para as nossas casas, famílias, para a criação dos nossos filhos, para a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, com as pessoas. Nós queremos viver todas as áreas da nossa vida no reino do Senhor, que já veio com Jesus. Essa é a paz, Deus. É de lá que vem. É da vida de Jesus. Amém, Senhor.